Sejam bem-vindos a mais um Elevar Podcast, é o 13º episódio. Meu amigo, o negócio tá andando. Devagarzinho, né? Com certeza. E hoje o nosso convidado, o cara é chefe em treinamento de equipe, CRM, equipe de vendas, ele trabalha nessa área. Meu amigo, e ele também tá vendendo o produto físico no online. Quem é ele, meu amigo? Diga aí, como é o nome do rapaz? Vitor Brito, seja bem-vindo. É o Vitor Brito. Ao 13º Elevar Podcast. É um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite de vocês. Para mim é uma satisfação muito grande, também é uma responsabilidade muito grande estar nessa cadeira aqui, que já veio pessoas de peso aqui, né? E vamos embora. Ó, e tá vendo, Jardel? O de peso ele usou, ó. Você lembra dos nossos convidados? Que eu falei que era de peso, o cara disse, meu irmão, só que eu sou gordinho. Acho que ele assistiu aí. Vitor, desde já agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um papo legal para quem tá em casa. E desde já, o que é que o pessoal de casa tem que fazer? Tem que curtir, compartilhar bastante. Vitor, como é que você entrou nessa onda do marketing digital? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem é o Vitor Brito, para quem não conhece, e falasse um pouquinho desse seu acesso aí no marketing. Show, maravilha. Então, eu sou o Vitor, né, primeiramente, tenho 23 anos e eu comecei no marketing como todo mundo, basicamente, né? Todo mundo aparece aquele sonho da mudança de vida, aquele sonho de ganhar dinheiro, de ter uma qualidade de vida, ter liberdade financeira, né? E esse sonho foi apresentado a mim. Na época, eu tinha uma barbearia, né? E eu sempre fui ligado e voltado a essa veia empreendedora. Isso da minha família mesmo. E aí na barbearia comecei a receber esses vídeos, esses conteúdos e comecei a me interessar muito, né? Tinha um negócio ali e tudo, mas para mim começou realmente a brilhar o olho por uma área que estava em ascensão. Né? Logo em seguida, né, eu comecei a me interessar, comecei a ver vídeo no YouTube e comecei a aplicar algumas coisas que eu estava aprendendo no YouTube mesmo. Na barbearia? Na barbearia, sim. Na barbearia. Passou uma semana, 2 semanas assistindo o vídeo, comecei a criar. Eu iniciei no mercado digital através do dropshipping, né? Através do dropshipping, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o que é essa modalidade. Mas ali, assistindo alguns vídeos no YouTube, fiz minha primeira loja, comecei a aprender esses conteúdos de tráfego pago e comecei a aplicar tudo isso, né? Passou uma semana que eu comecei a aplicar realmente, caiu ali minha primeira vendinha, né? Uma semana? Uma semana. Caiu minha primeira vendinha ali, falei, rapaz... Isso é aplicando na barbearia? Na barbearia. Eu ficava na recepção, não cortava cabelo. Na barbearia eu era o proprietário, né? Tinha meu sócio também. Mas você nunca foi barbeiro? Nunca fui barbeiro. Então eu tinha meio que essa disponibilidade de realmente estar ali na recepção, mas dando uma estudada. Estava na administração, no caso, né? Exato, administrando. E você já tinha resultado também, né? Já nessa época, já conseguia ter um... Na barbearia? Sim. Cara, tinha, mas era pouco. Porque esse ramo da barbearia em si, quando você não é o barbeiro, você acaba não tendo uma margem muito alta, porque o barbeiro é um prestador de serviço, né? Um prestador de serviço. Então ele ganha a porcentagem daquilo que ele produz. Então, quando é o barbeiro em si, quando você está lá no campo cortando cabelo, você ganha bastante. Certo. Na época, para mim, eu tinha um resultado ali, mas não era tão grande. Por isso que me chamou a atenção o digital. Uma semana ali aplicando, caiu minha primeira venda. Falei, rapaz, tem futuro isso aqui, tem futuro. Comecei a trabalhar, aperfeiçoando loja, tudo. Quando deu um mês ali, eu já estava faturando 1.000, 2.000, né? Isso já deu um alerta ali para mim, né? Quando passou 2 meses, eu peguei, fui atrás e decidi vender a barbearia. Vender minha parte, no caso, eu era sócio. Eram quantos sócios? Era você e mais quantos? Era eu e mais um sócio só. Então eu tinha 50% da barbearia. Nesse 50% da barbearia eu falei, rapaz, vou vender, vou me capitalizar. Rapaz, em pouco tempo já saiu logo, velho. Em pouco tempo, entendeu? Meteu a cara e acreditou mesmo. Porque eu fiquei pensando assim, velho, se eu tive esse resultado, dividindo a minha atenção e minha energia com a barbearia, e se eu focar só nisso? E se eu pegar uma grana, realmente estudar e começar, né, a aplicar? Pensei isso tudo, consegui achar alguém para comprar minha barbearia. A sua parte, né? Comprou minha parte, no caso. No que ele comprou minha parte, consegui me capitalizar ali, saí de vez da barbearia. Saí de vez. Comecei a comprar curso, né? Então eu tinha um valor ali.
não estava trabalhando, não estava prestando serviço, não estava fazendo nada. Você tinha um potencial em uma área, Exato. Que era o tráfego pago. Exato. No caso ali, o tráfego pago, dropshipping. Na época eu não estava ganhando dinheiro, então eu tinha aquele valor da venda da barbearia para eu ingressar, entendeu? Para ingressar. E no caso, vou até fazer uma pergunta tá no roteiro, você tinha que investir no caso, era? Exato. Porque na minha visão, o conteúdo de YouTube eu conseguia aprender, mas eu ia até um certo ponto. Então, para eu realmente avançar, eu precisava me especializar. Então, comecei a comprar curso, mentoria, curso. Nisso eu não tive medo de investir, né? Não tive medo de investir. E eu tinha aquele valor ali da venda da barbearia. Então, eu falei, rapaz, vou investir, vou aprender, me especializar e vou evoluir, entendeu? Vou para cima. Então, nesse primeiro ponto, você associou o conhecimento que você tinha adquirido na barbearia com o tráfego pago ao dropship. Exato. O dropship, para quem não conhece, quem está em casa... É isso que eu ia perguntar a ele, mas é que você vai falar... O dropship é quando você vende sem estoque. Por exemplo, eu crio uma loja virtual, coloco lá uns produtos, pego da Shopee, pego de algum lugar e coloco ali e vendo. E aí, quando sair a venda no meu site, eu compro no fornecedor e ele envia direto para a pessoa. E se tiver mais caro? Se o cara aumentar o preço? Não, mas aí você não... Cara, é uma relação assim, quando você vai pro drop, você tem que criar todo um ecossistema. Então, na época, eu comecei comprando no AliExpress. Dropship é o seguinte, exatamente como o Jardel falou, é uma intermediação de venda. Então, você não tem estoque, você conhece o fornecedor, você vende para o consumidor final, o fornecedor envia direto para casa do cliente. Entendi, mas tem que ter uma relação com o fornecedor, exato. No caso, né? Na época, a minha relação era com a AliExpress, que era a plataforma, né? Que era... Até hoje, né? Até hoje, só que com taxas que vieram, tudo. Aumentou tudo. Aumentou, acabou complicando muito. Na época, eu comecei com a AliExpress, né? Em seguida, eu comecei a pegar conhecimento, fazer networking, consegui um agente na China. Então, o negócio começou a andar, né? Então, voltando lá do processo. Vendi a barbearia, estava com a grana, estava estudando. Falei, vou começar. No que eu comecei a estudar realmente, eu tinha aquele dinheiro limitado que foi começando a acabar. Por quê? Porque eu estava investindo, não estava trabalhando, não estava monetizando e aquele dinheiro foi começando a acabar. Eu falei, rapaz, tá difícil aqui, entendeu? Porque, querendo ou não, quando você conhece o mercado digital, de primeira é tudo muito fácil. Pelo que a galera vende. É tudo muito fácil, é muito simples, entendeu? É só ter o dinheiro, você coloca 1, volta 3. Essa é a propaganda, né? E na época eu meio que entrei no mercado através disso, mas comecei a perceber que era um pouco mais complicado. Victor, então assim, já vou botar uma pergunta nesse gancho que você falou. Qual é a maior ilusão que você já viu alguém falar, tipo assim, de ganhar dinheiro com a internet? Cara, a maior ilusão é realmente essa, é até um princípio que é real. A barreira de entrada é pequena, é baixa, porque você não precisa de muito dinheiro. Só que não é fácil. Tipo assim, você tem que ter certas condições para que isso realmente se torne mais fácil. E é isso que a galera não passa, entendeu? A galera não passa que, na época do drop, né, não passa que eles tinham agente na China, que eles não processavam pelo AliExpress, que eles tinham preços mais baixos, que o agente conseguia uma condição melhor direto na fábrica. Então isso não é passado, entendeu? Então essa ilusão inicial é que você descobre quando você está lá. Então aquela coisa, quem fazia os cursos, eles tinham os resultados deles, mas eles tinham um algo a mais que eles não mostravam no curso. Exato, tinham algo a mais. Cara, e o que eu peguei muito com o mercado digital é que é empresa, é empreender. Então, da mesma maneira que você tem certos pontos que são bons numa empresa convencional, que você fala assim, pô, eu tenho isso aqui que me ajuda bastante porque eu tenho uma condição boa com o fornecedor, eu tenho conhecimento, eu tenho know-how, então isso aqui me ajuda muito. No online é a mesma coisa. Você tem que ter isso também. Não é só chegar, entrar, colocar um e voltar os 3, entendeu? Que a galera geralmente fala. Então, realmente é como se fosse um negócio. É um negócio convencional, só que dentro do mundo online, entendeu? E me diz uma coisa, você falou da barbearia e você começou a fazer tráfego pago para a barbearia, né? No caso, eu comecei a fazer tráfego pago para as minhas lojas. Ah, certo. Eu não fazia para barbearia. Fazia para a loja. E assim, só o tráfego, eu acredito que não vende. Quando foi que você compreendeu que você precisava, como você falou, de especializar
e entender o jogo da internet, do tráfego pago? Cara, eu comecei a entender isso justamente quando o dinheiro que eu tinha da venda da barbearia começou a acabar. Entendeu? Começou a acabar, não tava voltando. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é realmente isso. Só o tráfego não funciona. Só o tráfego não faz milagre. Entendeu? E é um princípio que eu aprendi durante esses anos que tráfego bom com oferta ruim não vende. Mas oferta... Repete essa aí, olhando para aquela câmera ali para... Nessa daqui? Isso. Tá. Tráfego bom com oferta ruim não vende. Mas uma oferta ruim com tráfego... Não. Agora eu me perdi. Na verdade, oferta ruim com tráfego bom... Agora eu me perdi. Não vende, mano. É isso, não vende. No caso a oferta ruim com tráfego bom não vende. Não vende. Você pode ter o melhor tráfego do mundo. Se você tiver uma oferta ruim, uma estrutura ruim, você não vai vender. Entendeu? Mas se você tiver uma oferta boa, com a estrutura boa e um tráfego mais ou menos, você acaba vendendo. Foi como eu falei, quando eu comecei no Drop, com uma semana eu vendi. Eu não tinha uma estrutura boa. Não tinha... Só que eu consegui alguns pontos ali que me ajudaram a entrar no mercado, fazer essa primeira venda e começar a acreditar no sonho, entendeu? Entendi. Então, para você, o que é que separa um iniciante de um cara que já tem essa experiência? Cara, eu acho que é realmente a mentalidade, entendeu? É realmente a mentalidade que você tem que ter uma cabeça que saia dessa caixinha do sonho do digital, entendeu? Você tem que ter uma cabeça realmente empreendedora. Não é uma renda extra, não é um bico que você está fazendo, não é nada disso. É uma empresa realmente. Quando você entende isso, você consegue se diferenciar de quem está iniciando e de quem já está jogando o jogo de gente grande, entendeu? Porque o grande lance é que as pessoas elas observam na internet a questão dessas propagandas, né? Porque é fácil e tal. E pelo que você está dizendo é que tem que levar com uma seriedade, né? Exato. Você começa, de repente, para aprender ali como é que faz... Mas se você realmente quer ter resultados, você tem que profissionalizar o negócio. Exato. Né? E parece que no começo dá, depois estagna, né? Que você não tem mais... Se você não se atualizar, né? Não... Porque o mercado digital, ele se atualiza muito rápido. Muito. Tipo assim, o que você aprende hoje, passa 2 meses, já tá mudando tudo. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, agora, a onda do momento é automação, é inteligência artificial, é agente. Só que, velho, há 2 anos atrás, 3 anos atrás... Isso meio que não já existia, mas não era levado a sério como é hoje. Não tinha credibilidade, né? Não tinha. Então, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, era assim, velho, é dropshipping, é PLR, é encapsulado, entendeu? Cara, já vai para outro caminho. Existe diferença entre produto físico e o infoproduto? Totalmente. Para vender. Totalmente. É assim, eu sempre me especializei muito na venda do produto físico. Sim. Eu acho que eu tive mais essa linhagem porque eu vim ali do meu pai, aquele cara que é empresário, que ele tem a loja dele, conversador, sabe, manja de persuasão, tem o produto aqui, ele pega, vende. Então, eu sempre tive essa linhagem. Então, eu tinha essa facilidade de conversar com pessoas para vender um produto, essa xícara, esse copo, entendeu? Eu sempre tive essa facilidade. O produto online, né, o infoproduto, ele tem uma complexidade maior na criação do produto. Na oferta que você faz, na copy, no storytelling que você cria. Então, acaba sendo uma linhagem diferente de venda, entendeu? Porque o cliente não está ali para pegar, né, no produto, para fazer a experiência tete a tete, né? E geralmente é tipo assim, no dropshipping, né, no meu caso onde eu iniciei tudo. Eu tenho esse produto aqui, Então, eu sei fazer as características, as vantagens, os benefícios desse produto. E o produto tem uma utilidade na vida da pessoa e a pessoa entende essa utilidade. Quando eu vou para o infoproduto, eu tenho que mostrar para a pessoa que ela precisa daquilo. Daquele curso, daquele e-book. Pô, aprenda como emagrecer. Que aquilo vai trazer uma transformação para a vida da pessoa. Então eu tenho que explicar para a pessoa que ela precisa daquilo. O produto físico não, ela já meio que olha e fala, caraca... que eu quero, recebe, né? Exato, eu estava buscando isso aqui já. Entendeu? Então, para mim, eu tinha essa mentalidade um pouco diferente, entendeu? E qual foi a maior cacetada que você já tomou vendendo no online? Cara, acho que o que realmente me deu esse baque foi que toda vez que você começa a ter resultado, você se anima. Toda vez que você começa a ver aquilo ali acontecendo,
você fala, meu Deus, eu virei o Superman agora, entendeu? Então, quando isso acontece, você perde a mão na hora de investir, na hora de escalar o negócio, na hora de desenvolver aquilo ali. E toda vez que você escala um negócio online, você tem a visão de que você vai ganhar muito dinheiro e você vai lucrar muito. Só que toda vez que você tende a escalar, você tende a aumentar custo. Então, a sua margem de lucro acaba caindo. Se você não tiver tudo muito bem alinhado, todos os processos ali muito bem alinhados, você acaba perdendo a mão na escala e o que era para ser lucro se torna prejuízo. Então, no meu caso, aconteceu isso. Eu tive uma loja que eu comecei a ter bastante resultado, comecei a me animar com aquilo ali, não tive uma visão de estruturar processos para aquela empresa. É aquilo que eu falei, empresa é uma empresa. Não é uma renda extra, não é uma lojinha, nem nada. É uma empresa. Empresa precisa de pessoa, empresa precisa de processo. Então, quando eu não estruturei isso, eu perdi a mão na escala e acabou me gerando esses problemas. E qual é o maior erro que o iniciante, né, ele pode cometer no tráfego? Cara, o maior erro, eu acredito que seja justamente esse, de você não ter as expectativas alinhadas, entendeu? O tráfego, ele não é um agente que traz um resultado através de milagre. Ele é muito lógico, entendeu? Ele é muito lógico. Então, quando você segue certos princípios no tráfego e você vai por uma linhagem de ser lógico, você tem resultado. Então, por exemplo, eu sempre prestei serviço. Eu comecei com as minhas próprias lojas, né, no dropshipping, tudo, mas passou um tempo, eu comecei a ter resultado, eu comecei a vender esse serviço de gestão de tráfego para algumas empresas. Então, a expectativa é aquilo. Se você não estiver muito bem alinhada, você acaba entrando num sonho que não existe. Entendeu? Entendi. E até as empresas entram nesse sonho. Você cria uma expectativa, né, que realmente, Exato. se você não trabalhar, não vai ser real, né? Então, por exemplo, até para prestação de serviço para empresas, eu já tive muito problema porque a empresa chegou até mim, achou que com o meu trabalho ali tudo ia mudar e, cara, eu ia gerar demanda. Só que eles precisam ter o processo, a empresa precisa estar estruturada para receber essa demanda e converter ela, entendeu? Então, quando essa expectativa não está alinhada, para mim o maior gerador de problema é esse, entendeu? Ou seja, o tráfego só não vende, né? Só o tráfego não vende. Aí, pegando esse gancho, você já teve algum case, já passou por alguma experiência nesse sentido de repente, de ver alguém torrar 10 mil, 15 mil, 20 mil numa campanha e não converter, não ter resultados, assim? Cara, conta alguma experiência que você já... De não ter resultado, eu acho que é assim, só se você realmente estiver dormindo para a vida, entendeu? Porque algum resultado você vai ter. Por exemplo, você pode investir 10 mil, mas pode voltar 5. É um resultado ruim, mas voltou. Entendeu? É um resultado negativo, né? Resultado negativo. Então, acontece. O que aconteceu comigo, uma experiência própria, foi também nessa questão de você não estar alinhado à expectativa. Eu tive um cliente, né? E esse cliente, a gente começou bem de baixo, investindo pouco, sentindo o mercado, estruturando o processo. E tinha realmente essa expectativa de que o tráfego vai mudar a minha empresa. É o tráfego que vai trazer o resultado. E é o que eu costumo sempre falar, que o tráfego ele potencializa aquilo que você já tem. Então, se sua estrutura é ruim, o tráfego vai potencializar o que é ruim. Se sua estrutura é boa, ele vai potencializar aquilo que é bom. Então, nesse cliente específico, a gente começou ali bem tranquilo, começando a sentir o mercado, tudo, e a gente começou a ter um certo resultado. É a questão da expectativa. Começou a animar cliente, tudo, coloca mais, vai-se embora, vai. E, cara, eu sou prestador de serviço, o que o cliente me solicitar, dentro da minha visão, dentro da minha lógica, dentro da minha estratégia, eu vou criar uma estrutura para atender. Então, a empresa estava dando resultado, investe mais, eu vou investindo mais. A gente começou a investir, né? Começou a trazer muito resultado. Eu saí dessa empresa de um resultado assim, que a empresa faturava em média R$2.000 no mês, R$3.000 no mês. E durante uma virada de mês a gente passou desse resultado para R$30 mil no mês, 32 mil. Isso animou muito. Isso, o resultado, quando você vê, né, o valor, isso ali foi um sonho. Só que é aquilo, nesses R$30 mil que a gente faturou para essa empresa, foi investido uns 6, 7.
é um resultado muito bom, porque tem um retorno de 3 vezes, basicamente. Só que é aquela questão da empresa não estar alinhada. Os produtos que a empresa vendia... Tipo, ganhou no mês, mas não conseguiu manter. Não conseguiu manter. Por quê? Produto, na hora da compra, o empresário... Estoque, né? Estoque, muito caro. Markup não era bom. Margem de lucro nas peças não eram boas. Então é aquilo que eu falei. O que é bom, o tráfego vai potencializar. O que é ruim, a mesma coisa. Entendeu? E você falou um pouco sobre a questão da automação. Você trabalha com essa questão de gerenciamento de equipes, CRM. Até que ponto a automação ela contribui para o processo de venda? Até que ponto ela é positiva? Porque tem site que a gente entra, meu irmão, que é tudo automatizado. Você tem que falar com a IA e tal, não sei o quê. Eu, particularmente, meu irmão, em abuso disso E aí. a maioria das pessoas são assim. E eu acho que isso surte um efeito contrário. Porque as pessoas focam muito em querer lucrar, otimizando o processo e tal, e esquece do relacionamento humano para vender, Sim, né? Porque eu acho que tem muita gente ainda que precisa tirar dúvida e tal, e aquele acompanhamento. E ainda que tenham processos automáticos que supram, de repente, essa necessidade de informar, é diferente com um atendente. Sim. Cara, então, nas empresas que eu atuo hoje, basicamente não tem nenhuma empresa que eu não entre no comercial para que eu possa estruturar automações e CRM, entendeu? Porque o que acontece? Quando você... É até o que eu sempre falo, que é o método de mar vendas, que é marketing mais vendas, né? Que é você integrar o setor de marketing de uma empresa com o setor comercial dela. Porque existe uma rincha muito grande. Sim. Né? Geralmente o marketing bota a culpa no comercial. Eu gerei demanda, o comercial não vendeu. O comercial bota a culpa no marketing. Porque não está chegando cliente. Lead desqualificado, não tá bom, tá errado. Então existe essa rixa muito grande. E dentro do meu processo, eu entro em todo o time comercial para fazer treinamento e implementação do CRM. Então, o que é esse tipo de automação? Não é para substituir um humano, mas é para fazer com que uma pessoa consiga otimizar o trabalho dela. Sim. Entendeu? Para fazer com que a pessoa tenha visão daquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, hoje, a maior fonte de geração de demanda que a gente faz nas empresas é através do WhatsApp. Então, a gente gera demanda no tráfego, leva para o WhatsApp, para que um humano faça a conversão desse lead. Então, quando a gente leva direto para o WhatsApp, a gente gera um gargalo também. Nem todo mundo consegue ter um WhatsApp totalmente organizado. Sim. Entendeu? Cara, eu mesmo, pessoa física, meu WhatsApp, eu sou muito ruim de resposta. Aí, às vezes a resposta, alguém manda mensagem, desce, eu já me perco. Imagina numa empresa que recebe 100, 200 leads por dia. Entendeu? Então a automação, ela vem para ajudar, para ser uma ferramenta para otimizar, para o vendedor, entendeu? Porque no dia a dia de um vendedor realmente acaba se tornando complicado a pessoa não ter ferramentas para trabalhar. Hoje em dia o CRM vem para te dar a visão, direcionamento daquilo que você está fazendo, entendeu? Ô Vitor, e em vendas? O que funciona muito, porém o povo não fala com vergonha, entendeu? Uma ferramenta que funciona muito e a pessoa não fala. Cara, eu acho que uma pessoa tem essa barreira, muitas vezes até de aparecer, entendeu? Para mim é o que mais funciona. Por exemplo, eu mesmo, eu não apareço muito, né? Eu sou um cara muito de bastidor, estou muito ali por trás das cortinas. E eu acredito que a maior dificuldade dentro do digital é realmente aparecer, construir uma imagem, construir uma persona, falar com o público, se relacionar com o público. Eu acredito que isso é o que mais dá certo dentro do mercado digital. Só que hoje é o que eu vejo que é a maior dificuldade das pessoas, né? Tava até vendo o podcast da nossa irmã Ilana, né? Da nossa irmã Thaís, que trabalha com posicionamento. E eu acredito que para elas isso é uma dificuldade que elas veem também nas pessoas que chegam, né? Que é aparecer, que é se comunicar, que é criar uma audiência, criar uma comunidade. Eu acredito que isso é a maior fonte de resultado que as pessoas acabam negligenciando muito, entendeu? O interessante é que a geração atual ela tem uma maior facilidade, né, com essas ferramentas no digital e até de aparecer. Se você pegar a nossa geração, 80, 90, que na verdade é quem tem o empreendimento hoje, né? Quem está nascendo hoje, quem está desfrutando para a parte de vendas da geração atual,
não tem, de repente, o poder de ter uma empresa e tal. Mas essa galera mais antiga é a que mais tem dificuldade né, Exato. Cara, se você for ver assim, até uma experiência própria, né? Tem muitas empresas que é uma galera jovem que entra no mercado, que aparece, coloca a cara e que às vezes você vê que dura um tempinho ali e não vai pra frente. Não vai pra frente. Eu tenho uma experiência própria, por exemplo, meu sogro, ele é empresário, né? E ele tem uma empresa já há mais de 21 anos e ninguém sabe quem é ele, entendeu? Basicamente a marca dele está em todos os mercados de Maceió, mas ele não é um cara que aparece, entendeu? E aí, até voltando na minha experiência de ter a mentalidade empreendedora, é onde eu aprendi muito a mesclar princípios de empreendedores mais antigos com princípios de empreendimentos da atualidade, entendeu? Acho que tudo se conversa, né? Conversa muito. E acho que feliz é a empresa que entende isso hoje. Cara, por exemplo, a gente é mais atual, a gente vem aqui, fala diante de uma câmera. Isso aqui é um projeto que não existia, um podcast, é uma empresa, né? Isso aqui não existia há um tempo atrás. Só que a gente tem que entender que aquela galera lá de trás também tem muito a ensinar, entendeu? Sim. Por exemplo, quando eu entendi isso, que eu precisava trazer certos princípios para mesclar com o meu trabalho atual, eu comecei a ter resultados muito melhores, entendeu? Não negligenciando o que a galera de trás já fez, mas tentando aprender um pouco com eles e modelar para a atualidade. E puxando para a atualidade, no caso, né? Exato. Isso aí. Vou pedir para o pessoal já organizar os nossos patrocinadores para a gente falar daqui a pouquinho. Já deixa na agulha aí, né? Para a gente estar falando. E, Vitor, eu queria, nesse momento, a gente tem uma missão no Elevar, que é realmente, através do nosso convidado, da área do convidado, destravar pessoas em casa para que nas suas áreas elas sejam ativadas. Sim. E aí eu queria startar aqui dicas rápidas, né, de hacks que você utiliza no seu dia a dia para que as pessoas, de repente, quem está começando, pegue essa linha aí para poder dar um impulsionamento, dar uma impulsionada. Só destravar, né? Se você tivesse só R$300 para divulgar essa caneca aqui, um produto físico na internet, qual seria a estratégia que você utilizaria? R$300. Cara, R$300 com certeza seria uma produção massiva de criativos. Aparecer, realmente criar um valor gigantesco para essa caneca. Trazer uma visão diferente. Eu não estou vendendo uma caneca, eu estou vendendo uma experiência. Todo mundo hoje em dia vive isso, né? Não é mais a caneca, é a experiência, né? Não é mais o ambiente ali que você vai, não é mais o café que você vai ali tomar, é todo o ambiente, a música. Então, trazer essa visão, produção de conteúdo, realmente aparecer, né? Por exemplo, eu falo com uma dificuldade muito grande que eu tenho de aparecer. Sim. Eu sou mais por trás, né? Só que eu vejo que é onde traz resultado. Por exemplo, cara, se a gente for ver até uma personalidade da nossa atualidade aqui, que é a Virgínia, né? A Virgínia, ela teve um poder gigantesco de criar uma comunidade. Que quando aquela mulher pega e lança uma base no mercado, cara, todo mundo sai que nem louco. Já tá pronta a comunidade, né? Já tá pronto, só falar, né? Então você vê que o maior princípio para você conseguir vender é você criar uma comunidade, né? Você criar a sua galera ali, falar a língua daquela galera e em algum momento aparecer com um produto indicando para aquela galera. É o famoso storytelling, né? Então, na minha visão, R$300, a minha estratégia seria essa. Produzir conteúdo, trazer relevância para o produto, criar uma identidade única para ele e potencializar tudo isso com tráfego, com estrutura online, com uma landing page, né? Com uma estrutura de conversão no WhatsApp. Com 300. Dá? Dá. Sério? Dá. É assim, você vai ter que trabalhar muito, entendeu? Por exemplo, quando eu comecei, eu fazia tudo sozinho. Então, gravar um criativo de um produto, eu fazia. Editar, eu fazia. Subir a campanha, eu fazia. A loja, eu fazia. Até tudo isso, né? Eu aprendi a fazer site tendo que fazer meus próprios sites. Então, qual é o melhor tipo de anúncio para atualidade? Cara, o melhor tipo de anúncio para atualidade é aquele que não parece que é um anúncio. O melhor tipo de anúncio é aquele que parece natural, que você não está vendendo. É algo que, tipo assim, você é uma personalidade e você fala, cara, eu uso esse microfone aqui.
Não tô te vendendo. Você está mostrando o quanto ela é bom, no caso. Exato. Né? E é o que eu falo. Quando você tem uma comunidade, as pessoas dessa comunidade tendem a seguir os mesmos comportamentos e tendem a gostar das mesmas coisas que você gosta. Entendeu? Então, por exemplo, o Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, ele tem a comunidade dele. Cara, ele faz um projeto ali, ele aparece com um projeto indicando algo, a galera automaticamente já começa a gostar daquilo que ele gosta. Por quê? Porque a pessoa quer fazer parte do mundo, quer dividir, eles querem se sentir acolhidos pelaquela identidade. E outra entendeu? coisa, né? É mais fácil você vender uma coisa que você usa, né? Você Exato, mostrando que usa, a pessoa diz, rapaz, ele usa, então... Exato. Né? É só a gente trazer essa experiência no mundo físico mesmo. Cara, quando você vai numa loja, quando você vai ali numa loja de roupa, que você começa a andar pelas araras e tudo, e você vê uma roupa, você gosta de ter um vendedor no seu cangote? Não. Geralmente o que a gente fala? Tô só dando uma olhadinha. Desse jeito. Vai pra lá que eu só tô dando uma olhadinha aqui. Então, o vendedor, durante o tempo, ele acabou sendo muito descredibilizado. Entendi. Entendeu? As pessoas não gostam de estar perto de pessoas que querem vender. Então, quando você traz esse sentido de, tipo assim, não tô vendendo, mas, cara, olha que microfone maravilhoso. A captação de áudio dele é a melhor. Para mim, eu nunca tive problema nenhum. Eu consigo trazer um conteúdo para minha comunidade muito relevante, trazendo autoridade com aquilo que eu uso. E eu tenho certeza que isso se encaixa para você também. Quando você traz essa visão, a pessoa se interessa, entendeu? Quem você acha que os influencers... Deixa eu pegar mais água para você. Obrigado. Que influencers hoje no digital que faz isso com maestria? Você citou o Carlinhos Maia, mas o Carlinhos Maia ele não vende tanto produto assim. Não, pelo menos eu não acompanho muito, mas... Carlinhos Maia, na verdade, ele aparece muito com alguns projetos, né? Tipo assim, você vê que ele apareceu com um banco. Com as marcas, né? Com marca de roupa, aí uma hamburgueria. Então ele tem muito projeto que, na minha visão, ele criou um projeto para vender. Sim. Entendeu? Mas eu acredito que quem faz isso muito bem... Cara, eu acredito que o João Adib, da CIMED, não que ele tá ali para vender um remédio. Ele não aparece vendendo um remédio ou agregando valor num remédio. Só que ele fala muito da empresa dele. Ele se vende muito bem. Ele vende a imagem dele muito bem. Entendeu? E aí, por exemplo, vamos supor que você tem uma farmácia. Quando você vê um cara se vendendo da maneira que ele se vende, agregando valor à empresa dele, você quer ser parceiro dele. Por aquilo que ele está te mostrando. Às vezes ele nem está vendendo um produto. Entendeu? Às vezes ele nem está fazendo a captação de um novo cliente, mas o cara fala que ele vende 20 caixas de remédio por segundo, o cara fala que a empresa dele fatura 5 bilhões por ano. Então é um negócio de sucesso. Naturalmente, se você trabalha naquele ramo, você quer ter um fornecedor de sucesso para que a sua loja... E o cara fala, a pessoa já fica, também. né? Exato. Entendeu? Então, Entendi. Você vê que ele não fala assim, vem comigo porque a minha empresa vai fazer a sua destravar, vem comigo porque eu consigo fazer. Ele não fala nada disso. Só que ele traz uma imagem assim incrível para ele e para a empresa dele. Automaticamente as pessoas tendem a querer fazer parte desse sucesso, entendeu? Acho que essa questão do desenvolvimento pessoal, né? De você ter a consciência de marca, a consciência da sua autoridade para poder se posicionar e não fazer apenas por fazer. Exatamente. Né? Se a gente pensar assim, né, só nesse ponto, né? Cara, a Apple, quantas propagandas você vê quando lança um iPhone novo? Você não vê propaganda nenhuma, basicamente. Você vê o quê? A galera falando, lançou um iPhone novo. Isso. Aí já vem o burburinho, já vem... Porque já está pronto, o marketing ali já está pronto, né? Já está pronto, entendeu? Realmente. Então você vê que as empresas que mais vendem, geralmente elas não estão te vendendo algo, entendeu? Isso. E me diz uma coisa, em relação a CRM, você falou que você trabalha nessa questão dos processos. Tem algum segredo em relação ao CRM que faz com que essa ferramenta ela gere mais resultados para as empresas? Cara, o que eu acredito que é o ponto essencial para um CRM funcionar numa empresa é a usabilidade do próprio atendente, do próprio vendedor e da própria empresa. Entendeu? Então, assim, o CRM ele tem soluções. Só que se você não explorar, você não vai ter. Entendeu? Se você não se desenvolver, você não vai conseguir utilizar aquilo que ela oferece. Então, por exemplo, você sabe que seu celular tem uma câmera, né? Só que o Jardel, talvez, ele utilize essa câmera muito melhor do que eu. Porque ele entende de ângulo, de iluminação, de tudo.
O CRM basicamente traz o mesmo sentido. O maior ponto que vai trazer realmente uma mudança numa empresa, uma transformação no atendimento, no resultado, é a própria equipe, o próprio time, o próprio empresário pegar aquilo ali e falar, velho, eu vou tocar isso aqui. Entendi. Eu vou realmente me desenvolver porque eu sei que isso aqui traz resultado. É até uma experiência própria que eu já implementei CRMs para muitas empresas, praticamente para todas que eu já prestei serviço. E a maioria dessas empresas, no segundo, terceiro mês, já deixa de mão o CRM e volta só para o WhatsApp. Porque é mais fácil, Entendi. não tem tanto trabalho. Então, isso é um problema. Entendeu? Não consegue qualificar, né? Não consegue qualificar o vendedor, a equipe, entendeu? Então, assim, numa empresa, quem que vai trazer esse direcionamento? É o líder. O líder, se ele pegar aquilo ali para ele faz o time dele entrar no barco também, entendeu? Geralmente, nessas empresas, elas acabam não tendo essa preparação de um líder estruturado para pegar aquele time ali e falar, vamos embora. Show de bola. Vamos falar agora do nosso patrocinador, aliás, dos nossos patrocinadores. É isso aí. Master, joga na tela. Quem é ele? O Gordo, meu amigo. O Gordo, o café regional do Gordo, você que aqui é de Maceió. Esse Já é foi o... lá, Vitor? Não, nunca fui. Então a gente vai ter que ir. Vou marcar pra gente ir lá, viu? Com a embora, família, viu? Na hora. Meu irmão, lá tem uma carne, uma carne, um guisado. Oh, meu Deus. Hein, Jota? Ei. É diferente, meu irmão. Guisadinho com farinha. Não, e o guisado no Rapaz. pão, meu irmão. No pão, é um tem os passaportes. passaporte. Melhor ainda. E a macaxeira não, é papa. Até banguelo come. Porque lá ele tem os passaportes, sabe quem? A galera que tá nos acompanhando de fora, aqui em Maceió, o passaporte é o cachorro quente, né? Cara, só pra eu abrir um ponto, eu sou paulista, né? Lá chama cachorro quente, Cachorro quente, Pronto. hot dog, alguma coisa assim. Quando eu cheguei aqui, a galera falando de passaporte, eu falei, que é isso, bicho? Pronto, Aí lá no Gordo tem uns passaportes que são diferenciados. Porque o passaporte tradicional é carne moída, salsicha, salada, queijo ralado, ketchup e maionese. O dele, meu irmão. O dele não, meu irmão. É filé, é frango, é a carne moída também. Tem um passaporte de carne guisada. Meu é um negócio amigo. diferente, bicho. Tem que ir lá Chega pra a bater ver. uma top. fome agora, viu? E também tá com almoço agora, viu? E agora tá com almoço. E outra coisa, Jadê, você não sabe não, hein, irmão? Diga aí. Almoço com camarão agora. E isso aí é novidade, viu? Meu aí filho. nunca fui, Top não. de linha mesmo. A gente tem que ir lá. E onde é que fica localizado? Fica localizado ali por trás do Shopping Farol. Shopping Farol na Fernanda de Aquela Lima. ruazinha entre o Shopping Farol e o Posto Convém. Todo mundo conhece, né? Entrou ali já era. No meio da Fernanda de Lima, Shopping Farol. Farol e entrou Posto Convém. naquela rua de esquina, saindo um pouquinho, Já tá lá. sem erro. Então, @Café Regional do Gordo também no Instagram. Você clica lá e já faz seu pedido e recebe rapidinho. O nosso próximo patrocinador é porque, assim, a gente come e depois perde, né? É isso mesmo, é desse jeito. Ludwig Weiss, personal trainer. Aí, meu irmão. Conhece aí o Ludi? Conheço. O Ludi, Pronto. né? O Ludi é conhecido, o Ludi é demais. conhecido. O Ludi é conhecido, o Ludi é personal trainer, ele tem uma equipe especializada, ou seja, não é só o treino, é toda uma conjuntura. É psicólogo, como é? Massagista. Massoterapeuta, psicólogo, a nutricionista também. É uma equipe, né? No caso, ele tem uma equipe. Você não contrata só o serviço dele de personal mesmo, né? uma Toda equipe, uma estrutura, né? É um projeto, no Não, caso, ele tem produtos, né? Mas assim, mas se você precisar do todo, e assim, é um cara que ele realmente traz resultados, né? Ele é especialista em posicionamento no treino e tal. Então, tá com a gente. É parceiro nosso. Outra coisa também, quem não for daqui, né? Ele faz online também, né? Isso, Jardel? ele faz todo o acompanhamento também online, faz planejamento de treino e tal. O cara é desenrolado. Cara, e você vê que tendência de mercado, né? De tipo assim, às vezes a pessoa chega para contratar só um serviço de um personal, né? Mas não come bem, não dorme bem, não tem uma estrutura ali psicológica para realmente... E aí é o pacote, né? E ali o pacote. né? O cara traz algo realmente mesmo. revolucionário. E é um cara que tá cuidando aqui do físico aqui, ó. Meu amigo, aí, ó. Daqui pro ano que vem eu tô mostrando aqui meu... Daqui pra 2030, a agenda 2030 sendo cumprida aí. Vamos embora, vamos seguir. Então, @coach Ludwig Weiss vai estar passando em algum lugar aqui por baixo. O pessoal vai colocar. Vão lá também, se vocês precisarem, né? O cara é fera. Vamos lá? Voltando pra cá. Simbora. Vamos falar um pouquinho sobre clientes, psicologia de venda, tomada de decisão. E aí... O que é que a gente pode já
extrair desse Então, tema? Vitor, vamos lá. O que o cliente precisa saber quando está comprando de você? Entendeu? Para passar aquela credibilidade Sim. para ele, o que é que ele precisa saber? Sentir, o que ele precisa Sentir, sentir, né? Cara, um cliente, quando ele está vendo algum produto, algo que você esteja oferecendo, o maior princípio é ele ter todas as objeções dele quebradas. Ele não pode ter dúvida, entendeu? Porque geralmente quando um cliente vai comprar online, vai comprar em alguma loja, ou vai comprar algum curso, algum material, infoproduto, qualquer coisa do tipo, ele precisa entender o que ele está comprando. Então, geralmente, ele tem certas dúvidas. Eu acho que o maior princípio para você conseguir vender online é quebrar objeções. Porque quebrando objeções, você aumenta o nível de consciência do cliente. De tipo assim, eu vou comprar esse copo aqui, não é para eu colocar arroz e feijão. Não é para eu colocar comida, é para eu colocar água. Então, quando você mostra para o cliente aquilo que você está vendendo, qual é a utilidade, qual é a aplicação prática desse produto, você quebra objeções, o nível de consciência dele aumenta. O nível de consciência que eu falo é o seguinte: ele entende que ele precisa daquela solução, ele entende que ele precisa daquele produto em si. E aí, quando ele entende isso, atrelado ao desejo dele, que basicamente 80% da venda online é através do desejo da pessoa. Entendeu? Aquele ápice de desejo quando ela vê uma roupa, quando ela vê um celular novo ou qualquer coisa do tipo. Quando ela sente esse desejo, ela tende a tomar uma decisão através desse desejo. Entendeu? Ô, Vitor, e tem copies tão boas que às vezes o cara nem precisa do produto. Exato. E o cara vai lá e compra. Exato. E eu acho que isso é o mais louco da venda, né? Porque, cara, é aquilo que eu tô falando. Quando aumenta o nível de consciência, o cliente, ele tá naquele seguinte: cara, eu preciso disso aqui. E às vezes não. E é o que eu sempre falo até nas empresas que eu gerencio, que quando você tá bem alinhado com isso, você consegue aproveitar um momento muito específico da compra, que é o ponto do desejo. Esse desejo, ele é muito inicial. Por exemplo, você viu um anúncio, você viu uma estrutura ali de um produto que está rolando, você tem um desejo quando você vê. Só que se você parar 2 minutos, 5 minutos para você ir olhar sua fatura no cartão, você para e pensa: rapaz, acho que eu não estou precisando agora disso não. Não, deixa eu dar uma segurada aqui, deixa mais para frente, tudo. O desejo passa. Por quê? Porque a razão entra. Sim. Então, quando você está muito bem alinhado no momento certo para atuar, você consegue ter uma conversão muito boa, que é você atingir o ponto do desejo do seu cliente, entendeu? E em relação à venda, qual foi a venda mais difícil que você conseguiu fechar e como você conseguiu? Cara, eu acho que a venda mais difícil que eu já consegui foi na venda dos meus serviços mesmo, né? Quando eu tenho alguma estrutura minha, algum projeto meu, eu não tenho tanta dificuldade em vender, porque eu já tenho meio que um caminho ali a se seguir, né? Mas eu acredito que a venda mais difícil é você se vender, entendeu? Você mostrar que aquilo que você tem resolve um problema na vida do seu cliente, na vida da pessoa que está buscando. E eu acredito que essa dificuldade, ela meio que foi embora quando eu entendi que eu conseguia agregar valor na minha autoridade do que eu estou falando. Pô, cara, eu sei que o caminho é esse aqui. Dá certo isso mesmo? Dá, é isso aqui, ó. E aí você vem com dados, você vem com resultado. Quando você passa essa autoridade, você tem muito maior facilidade de conseguir vender para um cliente, entendeu? Então, acho que o principal foco para mim foi conseguir me desenvolver para eu passar essa autoridade para alguém que estava buscando meu serviço. Isso resolveu completamente, virou meu jogo ali de conseguir me vender, entendeu? Pegando esse gancho, a gente está numa corrida de atenção. Então hoje a briga na internet é por atenção. Sim. Né? Tá todo mundo pegando seu celular aqui, rolando o feed. E acaba que quem está fazendo o impulsionamento para a venda precisa chamar a atenção, sei lá, nos primeiros 3 segundos. O que é que você acha que é determinante para uma pessoa rolar o feed ou clicar para o Saiba Mais? Sim. Cara, é o que a gente chama até de gancho, né? Você tem que ter um gancho muito forte. Só que aí eu trago para aquela questão também, o que é o gancho, né? Quando você tá rolando o feed, como o Jardel falou, e você vê algo que chamou sua atenção.
Geralmente a galera faz com aqueles cortes de alguém chutar uma bola, vir rápido, né? E aí você toma aquele susto e vem realmente a propaganda. Sim. Então tem esses ganchos. Na minha visão, isso não é o caminho melhor, sabe? Porque você não está comunicando nada. Você está atingindo uma massa. Você pode até trazer muita visualização, muita retenção, porque alguém parou para assistir seu vídeo. Mas talvez você não esteja falando com as pessoas qualificadas. Então, na minha visão, o melhor gancho é quando você entende para quem você está falando e você pega um ponto muito específico daquilo que você está falando. Show. Entendeu? Por exemplo, eu não sou um cara que eu acompanho muito futebol. Não acompanho. Eu acompanho mais surf. Entendeu? Eu acompanho mais surf. Eu gosto de surfar, tudo. É o esporte que... Já também surfava muito. Você vê, né? Eu ia falar um negócio aqui, velho. Eu vou ficar calado, velho. O cabelo... Porque tem gente que ainda tá assistindo aí. O cabelo de surfista, joga pra trás, né? Pô. Ele gostava de alto mar, sabe? Aí nesse sentido... Eu sou um cara que eu gosto de surf, tudo. Sempre foi esporte que eu me interessei. Se alguém vier falando que o Flamengo ganhou um jogo, isso não vai me gerar atenção. Eu não vou parar para assistir esse vídeo, entendeu? Por mais que ele esteja falando algo muito relevante, mas não é algo relevante para mim. Então eu acredito que o ponto que mais gera atenção é você saber para quem você está falando. Sabe para quem você está falando? Pega um ponto específico do tema e traz logo no início de um vídeo, de um conteúdo, que, velho, você vai trazer atenção para aquilo. Isso. E hoje em dia, assim, as redes sociais, os algoritmos, eles são treinados justamente para a questão do nicho, né? Quem tem um perfil nichado, seja no YouTube, no Instagram, tem uma maior probabilidade da rede social entregar para um público-alvo específico da pessoa, né? Exato. Então, acho que isso facilita bastante, né? E é um encurtador de caminho, porque, cara, é aquilo que a gente estava falando da comunidade, né? Hoje, quando você segue um perfil, você não tá no Instagram, você não tá seguindo um perfil só, você tá entrando numa comunidade. Você vê o movimento que esses grandes influenciadores fazem quando eles divulgam qualquer tipo de coisa. Não é só conteúdo em si, eu vou seguir porque eu gosto desse conteúdo. É porque eu quero fazer parte dessa comunidade. Então, quando você consegue fazer isso? Quando você nicha. Por quê? Porque não dá para eu ter, dentro da mesma comunidade, eu tratar de um assunto de marketing digital e um assunto também que eu sou jogador de futebol. Sim. Ou eu vou para uma parcela de público ou eu vou para outra. Quando eu tento atirar em todo mundo, eu acabo não acertando ninguém. Entendeu? Né? E como transformar curiosidade em conversão? Cara, a curiosidade, na verdade, ela é o gatilho, né? Ela é a isca de tudo que você vai fazer. Então, quando você gera curiosidade, primeiro, você está gerando um público que não sabe o que você tem. E esse público tem dúvida. E aí que entra a questão de você trazer a quebra de objeção, você trazer o entendimento sobre aquilo que você está vendendo, aumentar o nível de consciência do cliente. Então, toda essa estrutura precisa ser feita para que você consiga converter. Porque, velho, trazer alguém, um curioso, qualquer tipo de coisa, tanto em anúncio quanto em conteúdo orgânico, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Se eu subir hoje uma foto banner do Elevar, se eu subir hoje isso no anúncio, né, numa campanha com objetivo de engajamento para o WhatsApp, de venda para o WhatsApp, para landing page, ela vai ter clique. Então o que é isso? Pessoas curiosas que clicaram no anúncio. Isso converte? Não necessariamente. Então a conversão vem quando você quebra objeções e oferece algo relevante para aquela pessoa. O meu produto é isso aqui e você precisa disso aqui por conta disso aqui. É aí que você consegue converter. É interessante isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a esse tema. O que é que você acha que é mais assertivo? Uma publicidade que ela atinja um público amplo ou uma publicidade que seja mais específica? Ou quando usar uma e quando usar outra? Aí a gente já está entrando um pouquinho numa parada mais técnica. Sim. Mas eu acho que, de uma forma geral, dá para dar uma base para quem está... Cara, as duas têm o seu próprio objetivo, entendeu? Então, por exemplo, geralmente quando você... em anúncios, no caso, né? Quando você anuncia para a sua base, para a sua audiência, você tende a ter um custo por resultado menor.
Por quê? Porque são pessoas que te conhecem, sabem da sua autoridade, sabem aquilo que você vende. Então, é muito mais fácil você vender algo para alguém que te conhece, certo? E aí o custo acaba sendo menor. Quando que você começa a ir para outras parcelas de público? Quando você já explorou todas as oportunidades que você tinha naquela sua base. E aí você começa a aumentar os horizontes. Quando você aumenta, né, você tem o trabalho de convencer alguém, de ensinar alguém. E o investimento maior também. O investimento acaba sendo maior. Por quê? Porque você tem mais trabalho para vender. É aquilo que eu falei. Você tem mais facilidade para vender para pessoas que já te conhecem do que para uma pessoa que nunca te viu na vida. Então, um público mais amplo, você consegue ter uma barreira para fazer a venda. Exato. Quando você explorou suas oportunidades dentro do seu público, dentro da sua base, você amplifica o seu alcance para que você consiga explorar mais oportunidades fora daquilo que você já tinha, entendeu? Show de bola. Entrando nesse tema aí de tendências, né, futuro e posicionamento no digital. A gente vê muito hoje em dia a questão das IAs, né? Isso. O pessoal hoje está fazendo a publicidade muito utilizando as inteligências artificiais. E aí... Qual é o futuro daqui a 2 anos do online? Cara, o futuro para mim é tudo assim. Se hoje já está tudo muito automatizado, sim, daqui 2 anos vai estar ainda mais, entendeu? Isso é um movimento até nas plataformas de anúncio. Você vê que muitas plataformas de anúncio já não funciona você criar públicos com base na sua expertise. Elas já te oferecem um público automático deles. Já oferece a inteligência de anúncio deles. Então, cada vez mais, eles vão querer te tirar de cena para entrar a inteligência deles, a base de dados deles. Então, na minha visão, acredito que daqui 2 anos, tudo tende a estar cada vez mais automático. Entendeu? Mais inteligência artificial cada vez mais. Eles vão começar a nichar cada vez mais inteligências artificiais. Então, por exemplo, o que há um tempinho atrás a gente só tinha um ChatGPT, daqui a pouco a gente vai ter uma IA que vai editar todo um podcast, se já não tem. Entendeu? Uma IA que vai fazer tratamento de áudio. Entendi. Então, acredito que a tendência de mercado são essas empresas, daqui entendeu? a 2 anos, já nossos colaboradores vão estar todos demitidos. Tem uma ali que nem ouviu. Tá trabalhando ali, tá invertido aí, não sei o quê. Ô, Vitor, e você me falou que hoje a sua especialidade, ou o que você está trabalhando hoje, são produtos físicos. Sim. Com venda no digital. A pergunta que a gente tinha aqui anotada é o que você está vendo agora que pouca gente percebeu ainda. Eu acredito que essa seria a sua resposta. Cara, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo trabalho que você está fazendo. O que eu acredito que eu consegui ver, o que muitas pessoas não estavam vendo, é trazer essa realidade do mundo físico para dentro do online. O online vai potencializar aquilo que é bom, isso é um fato. Então, o mundo físico tem muito a oferecer. Quando eu entrei no mercado digital, eu achei que o dinheiro que estava na mesa era só da mesa do digital. Mas não é, tem muita oportunidade, muito mercado fora do online também. Só que quando você consegue mesclar isso, você tem mais chances de acertar, né? Sim. Então, acho que o que foi um decisivo para mim, eu tenho muito parâmetro tanto no meu pai, né, que é empreendedor, quanto também no meu sogro, que é empreendedor. E isso é uma experiência que eu vou entrar um pouquinho aqui nesse assunto, que há um tempo atrás, por exemplo, né? Há um tempo atrás eu subi uma estrutura de venda em marketplace. Antes eu vendia em sites próprios. Certo. Então eu entrei no marketplace. O que é o marketplace? O marketplace é um shopping online que você cadastra sua loja dentro desse shopping online. Tipo um Magazine Luiza. Magazine Luiza, você pode ser um vendedor lá dentro, né? Shopee, você pode ser um vendedor lá dentro. Então eu comecei a entrar muito nessa área de marketplace, né? E eu comecei a ter bastante resultado. É aquilo, eu tinha um caminho da venda online. E eu sempre tive a destreza de vender produtos físicos. Então, comecei a trabalhar isso, comecei a buscar. Só que, para pensar, hoje, na visão de vocês, qual é o maior centro de distribuição e o maior centro de mercado aqui do Brasil? Mercado Livre. Não, eu digo assim, na região, no Brasil. Tipo assim, o mercado tá onde? Agora você me pegou.
Tipo, São Paulo, por exemplo. Ah, sim. Um centro Centro onde tá o logístico a mercadoria chega lá, os menores preços estão tudo em São lá. Paulo. Né? 25 de março. 25 de março, produtos que chegam de container, chegam basicamente lá primeiro, depois a gente está aqui no Nordeste, a gente está aqui em Maceió. Certo. É aquela questão que eu falei de você ter uma visão empreendedora, não só digital. Entendi. Então eu comecei a trabalhar e eu competia dentro dos marketplaces com fornecedores que vendiam tanto para lojista quanto para consumidor final. Então eu estava tentando competir com um ramo de negócio, com concorrentes que, cara, eles eram os próprios importadores, eles eram os próprios fornecedores. Né? E aí que veio a visão empreendedora. E isso foi uma chave muito grande para mim de uma frase que o meu sogro me falou. Meu sogro é um empreendedor de sucesso e ele me trouxe isso e eu parei para refletir. E ele falou o seguinte: eu prefiro ser grande entre os pequenos do que pequeno entre os grandes. Quando eu parei para perceber isso, quando eu parei para entender isso, eu falei, cara, será que eu não estou tentando ser pequeno entre os grandes? Né? Porque a gente tem que trazer essa realidade. Cada lugar, cada ambiente, você vai ter as suas oportunidades. Trazendo um exemplo físico real, como é que seria essa aplicação de ser grande entre os pequenos? Cara, ser grande entre os pequenos. Por exemplo, meu sogro, no caso, né? Certo. Meu sogro, no caso, ele tem a empresa dele. Ele prefere ser grande aqui em Maceió, aqui em Alagoas, do que ser pequeno no Brasil inteiro. Ele prefere ter a empresa dele muito bem estabelecida em toda essa região de Alagoas do que ele tentar concorrer com a Nestlé, né? com a marca muito grande, que às vezes essa marca muito grande às vezes tem benefícios que ele não tem. E aí eu trouxe essa realidade para mim, de tipo assim, meus fornecedores, eu consigo alguns preços ali para vender no marketplace. Só que dentro do marketplace eu estou concorrendo com os meus fornecedores. Sim. Vendendo para o consumidor final. Que é o que mais acontece com esses dropshipping, né? Que é o que mais acontece. E aí eu parei para pensar, cara, será que é realmente válido eu entrar nessa briga? Será que é realmente válido eu tentar lutar com alguém que é muito grande? Entendeu? Então eu tive resultado no marketplace. Só que eu parei para ter essa visão empreendedora de uma frase que eu tive. Entendeu? Não, mas foi um insight aí. Exato. Top, entendeu? E produto físico ou digital? Para quem está começando hoje, o que é que você indicaria que tem mais futuro? Cara, na minha visão, né, porque eu sou o cara do produto físico, eu sempre vendi produto físico. Eu acredito que o produto físico é mais fácil de você vender. Só que o produto digital, um produto digital muito bem feito, você tem mais chance de escalar. Por exemplo... E é mais rápido, né? É mais rápido. Por exemplo, esse suporte aqui, você está vendendo. Só que tem mais 300 pessoas vendendo esse produto. Então é uma concorrência muito grande. Só que o Jardel criou o próprio curso dele de sonorização. Quem está concorrendo com você? Ninguém. Por quê? Você tem um produto único, é a sua identidade. Você criou aquilo. Então, na minha visão... São seus resultados, né? Entendeu? É assim, eu não posso duplicar ou replicar aquilo que você construiu. Eu posso modelar, mas exatamente como o Jardel fez. Ou piratear, né? Ou piratear, que é o que acontece no mercado. Entendeu? Então, na minha visão, você tem muita chance de escalar e de trazer um resultado maior em produtos que você mesmo cria. Entendeu? Então, meu querido, estamos chegando ao fim, mas eu quero fazer uma pergunta, né, Jardel? Isso aí. Um conselho direto para quem quer viver de venda online. Na lente da verdade ali. Naquela ali? Isso. Cara, eu acredito que o maior princípio que você tem que ter é realmente acreditar naquilo que você está fazendo e ser constante. Né? Grande parte das pessoas que começaram no mercado, nas primeiras frustrações já desistiram. Porque é aquilo, o mercado acaba vendendo um sonho que é tudo muito fácil, que é tudo muito simples. E quando você entra e vê que aquilo não acontece, você acaba desistindo. Só que eu acredito que empreender no mercado digital é você empreender na vida. Entendeu? Da mesma maneira que você empreende na vida, que você tem desafios na vida, você vai ter no digital também. Então eu acredito que o maior princípio é você acreditar naquilo que você está fazendo,
acreditar que aquilo vai tirar resultado e você ser constante naquilo. Hoje eu tive uma pancada aqui, eu tive essa dificuldade, mas eu vou tentar amanhã de novo. Porque amanhã você vai estar um pouquinho melhor. Você vai entender as coisas um pouquinho melhor do que você entendeu ontem. E continuar gradativamente. E o resultado acaba sendo consequência dessa constância que você tem, entendeu? Na minha visão, eu acredito que o principal é isso, acreditar e ser constante. Show de bola, constância Sempre. e acreditar, né? Ô Vitor, faltou alguma pergunta? Se você estivesse aqui no nosso lugar, gostaria de... Faltou alguma coisa a ser respondida? Ou a gente já perguntou tudo. Ou ficou tudo redondo? Cara, sempre tem o que falar, né? Sempre tem o que falar. Mas eu acredito que dentro do que a gente está tratando aqui, esses são princípios fundamentais de tudo que a gente conversou, né? De ter uma visão empreendedora, mesclar isso com o que você tem de oportunidade no online. Eu acredito que hoje, para mim, é o que está fazendo de diferente. É o que está gerando resultado na minha vida. Trazer uma visão fora da limitação que é você só pensar naquilo ali. Por exemplo, eu comecei no mercado digital e eu vou ficar aqui, eu vou fazer só isso aqui que é o que está todo mundo fazendo. Você não precisa ser assim. Foi até uma questão que a irmã Ilana, a irmã Thaís trouxe aqui no podcast delas, que foi um mar de cópias, né? Então hoje está tudo muito assim, as pessoas veem que você está fazendo algo e elas querem copiar. Não tem autenticidade. Não tem autenticidade mais hoje em dia, entendeu? Então eu acredito que o que você precisa fazer é realmente se destacar. Ser diferente, né? Trazer uma visão fora da caixinha, entendeu? Trazer uma visão diferente do que está todo mundo tendo. Então, no meu caso, foi isso. Trazer a realidade do mundo físico e potencializar essa realidade com o mundo digital. E para quem quer contratar os seus serviços, onde é que você está? Coloca aí suas redes sociais, fala aí pro pessoal lhe achar, quais são os seus produtos, serviços. Meu Instagram, né? Meu Instagram é Vitor OLB, OL de lápis, né? Vitor Olbi. Então no meu Instagram você pode me seguir lá. Eu costumo não aparecer muito, mas se você me mandar uma mensagem, eu vou estar ali para te atender, para ver a sua necessidade e trazer uma solução para aquilo que você busca. E também tem meu WhatsApp, que eu consigo tratar de todos os meus serviços e todas as minhas soluções, e basicamente é isso. Queria te agradecer pela sua participação no nosso podcast. Obrigado, meu irmão. Acho que foi show de bola, acho que para quem está em casa, né, foi bem produtivo, né? Aproveita. Quem nos acompanhou até aqui, o que é que tem que fazer? Curtir, compartilhar, comentar bastante, seguir, se inscrever. Assina o sininho, aquele negócio todo, aquela bagaceira toda lá. E eu ia falar um negócio assim, dos nossos patrocinadores, o Gordo, né? Quem é de Maceió, vai lá, @o Gordo. Deu branco agora. Eita, Café Regional do Gordo. Café Regional do Gordo. Então vamos lá. É porque ele não comeu ainda, não foi? Tô aqui com fome, já tô pensando. É. E o nosso parceiro Ludwig Weiss, coach Ludwig Weiss, vai lá no Instagram dele e marque já a sua consulta. Vitão, obrigado. Valeu. Né? E você que está em casa, agradeço. Até o próximo Elevar Podcast. Elevar.